Esta é a quarta semana em que eu tenho compartilhado com vocês sobre o Evangelho de Deus e o seu reino. Em Marcos capítulo 1, versículos 14 e 15, tem sido o nosso texto base para essa meditação. Depois que João foi preso, Jesus seguiu para a região da Galileia e ali anunciava a boa notícia que vem de Deus. Ele dizia: chegou a hora e o reino de Deus está perto. Arrependam-se dos seus pecados e creiam no Evangelho. Nesta noite, como sequência, eu quero falar com vocês sobre como eu posso ver e entrar no reino de Deus. Como eu posso ver e entrar no reino de Deus? Nestas últimas semanas, nós temos meditado sobre a importância do reino de Deus. E Jesus disse: chegou a hora e o reino de Deus está perto. Enquanto nós aqui meditamos sobre este assunto, sabemos que estamos perto do reino, muito próximos do reino de Deus, ou seja, de Jesus. O que é o reino de Deus? Senão o próprio Senhor Jesus, pois toda a autoridade divina sobre ele está. Entretanto, quantos aqui realmente estão vendo e entrando e permanecendo dentro do reino? Para que nós vejamos e entremos para o reino de Deus, duas atitudes são necessárias, que o próprio Senhor Jesus destacou no versículo 15 que nós lemos. Vocês se lembram quais são? Arrependimento e crer, ou fé. Arrependimento não é ficar chorando e rastejando, se cobrindo de pó, ficar lamentando, lamuriando. Não. Arrependimento é ter uma convicção interior de que nós não estamos alinhados com Deus. Nós estamos convencidos que precisamos ter uma vida mais íntima, que precisamos ser mais obedientes, que precisamos ser mais fiéis a Deus, às suas verdades, aos seus princípios, aos seus valores, que nós precisamos ser mais comprometidos com a missão que Deus nos deu. E para isso, é necessário que nós atuemos com fé. O que é fé? Fé
é fidelidade. Fé é ter uma disposição para obedecer. Vocês percebem como esses vocábulos estão sendo distorcidos, ou foram distorcidos ao longo dos anos e dos séculos? Para muitos, arrependimento é chorar, é remorso, quando na verdade não é. O verdadeiro arrependimento, a pessoa então demonstra uma convicção interior de que ela precisa se alinhar com Deus, e a partir daí ela vai produzir resultados provenientes desse arrependimento. E ela vai agir pela fé. Não é uma fé sem conhecimento, porque é impossível ter fé sem conhecer a palavra de Deus. Ela vai aprender a obedecer, a ser fiel ao que ela aprende aqui. Nós acabamos de ler um texto em 2 Timóteo, que fala da importância da palavra de Deus e de como ela nos prepara para servirmos ao Senhor. Então, eu preciso fazer uma pergunta: por que o reino de Deus é tão importante para ser buscado por todos nós? Primeiro, porque Jesus disse que nós precisamos buscar o reino de Deus. Mas por que ele é tão importante? Nós vivemos em um mundo onde a disputa pelo poder é constante, ou não é verdade? Você vê essa disputa dentro da sua casa. Muitos casais estão disputando o poder da família, o monopólio da família. O pai disputa com a mãe o poder de manobrar os filhos. A mãe, por sua vez, disputa com o pai o mesmo poder. Os filhos disputam o poder para controlar, ter os pais nas suas mãos. Nós vivemos essa agonia, por incrível que pareça. Aqui na igreja também existe disputa de poder. Algumas pessoas tentam demonstrar que são mais espirituais que as outras. Constantemente nós temos que estar corrigindo pessoas que ultrapassam os limites. E é interessante que muitas pessoas que cobram os outros, depois de um tempo não são capazes de cobrar a si mesmos. E é interessante que eu ouço de algumas pessoas dizendo: Walter, eu fui tão ofendido por uma determinada pessoa, e agora eu vejo essa pessoa praticando coisas que ela censurava em mim. Essa pessoa realmente não é exemplo para nada. Eu ouço isso aqui, e é incrível como isso é verdade. Nós vemos disputas de poder no trabalho. Pessoas estão competindo com você. Vira e mexe, tempo ou outro, alguém está tentando derrubar alguém. Alguém está tentando assumir o lugar de alguém. Nós vivemos uma desconfiança profunda sobre o quê? Sobre as hierarquias que separam os seres humanos, e essa separação que cria uma divisão entre uns e outros. Nós não entendemos bem a hierarquia, nós não respeitamos a hierarquia, por causa dessa disputa de poder. E a justificativa que damos para essa disputa, para essa guerra, para esse conflito, é a vaidade, o orgulho, o egoísmo. Sem o reino de Deus, é isso que prevalece. Se você não tiver uma visão do reino de Deus, você vai viver num mundo assim, e será uma pessoa assim. Como seria bom
se nós tivéssemos um coração de crianças de Deus. Teríamos sim desentendimentos breves, mas logo nós enxugaríamos as nossas lágrimas. Nós cooperaríamos mais uns com os outros e teríamos menos competição. Experimentaríamos mais perdão, menos ressentimento, menos ódio. Teríamos mais partilha e menos acúmulo. Nós teríamos mais prazer e menos agressões. Expressaríamos mais amor e as dores seriam menores. O reino de Deus sempre nos levará a nos preocuparmos com o nosso próximo, além de vivermos para Deus. Afinal, o próprio João, o apóstolo, ensina que quando nós amamos a Deus, a quem não vemos, expressamos este amor amando o próximo, a quem vemos. Quando nós conseguimos fazer o bem ao nosso próximo, demonstramos então todo o amor que temos por Deus. Colocar o reino de Deus em primeiro lugar em nossas vidas endireita os nossos caminhos, nos torna pessoas melhores, nos torna capazes, mais capacitados, mais sábios, com uma vontade, uma perseverança inigualável. Portanto, se Jesus diz que nós devemos colocar o reino de Deus em primeiro lugar em nossas vidas, qual deve ser a nossa declaração inicial? Que eu ponho em primeiro lugar na minha vida o quê? O reino de Deus. Vocês podem declarar isso em voz alta? Quero ouvi-los. Eu ponho em primeiro lugar na minha vida o reino de Deus. Então, Jesus disse em Mateus 6,33 o quê? Leiam comigo em voz alta. Portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer, e Ele lhe dará todas essas coisas. Reparemos a ordem que Jesus coloca aí nas coisas. Qual é a primeira coisa que nós devemos buscar? O reino de Deus. O que é buscar o reino de Deus? É buscar o seu governo, a sua direção. É dizer a Deus: Deus, eu coloco a minha vida debaixo do seu controle. Em segundo lugar, o que nós devemos buscar? Aquilo que Deus quer. Veja bem, em segundo lugar, nós devemos buscar aquilo que Deus quer. E o que vem a ser isso? Significa buscar seus princípios, seus valores, sua verdade. É isso que significa. Buscar a sua vontade, entender como Deus quer que nós hajamos, como nós devemos manobrar nas diferentes situações de nossas vidas. Uma vez que nós buscamos o reino e os princípios, os valores e as verdades de Deus, que mudam, que alteram o nosso comportamento, porque mudam, impactam os nossos pensamentos, muda a construção dos nossos pensamentos. Então nós temos que confiar no quê? Que Ele nos dará todas essas coisas, tudo que nós necessitamos, de modo que Jesus não nos motiva a inverter essa ordem. Eu encontro pessoas em todo o tempo dizendo a pessoas doentes, inclusive desta igreja:
Se você está doente, eu conheço um pastor que ele vai vir, ele vai orar por você. Se você conhece esse pastor que cura todo mundo, por que você não chama esse pastor para ir a um hospital? Por que ele não consegue resolver os problemas da sua vida? Por que ele não cura as suas enfermidades? Onde está a sua fé? O nosso grande problema tem sido esse. Nós buscamos a Deus invertendo a ordem que Jesus estabeleceu. Nós chegamos aqui nesta noite com a seguinte expectativa: em vez de conhecermos mais a Deus, a nossa expectativa é que Ele possa resolver e solucionar todos os nossos problemas. Esse é o meio mais infantil ou mais travesso de se buscar a Deus. Eu já ouvi pessoas e pastores dizendo, líderes dizendo, que as pessoas têm que vir, eu tenho que prometer a elas alguma coisa, porque assim elas virão. Porque se eu der apenas Deus a elas, elas não vão crer. Isso é patético. Isso é sinal de incredulidade. Imagine você me apresentando a alguém. Eu teria medo. Porque você apresentaria à pessoa o homem mais digno, o homem que é capaz de dar qualquer coisa para ela, de abençoar essa vida. E eu chego dentro dessa pessoa e ela vai olhar para mim e vai perceber falhas, vai perceber um homem comum e a sua mentira. Como seria bom se você me apresentasse apenas como um amigo e como um servo de Deus. Eu não sei o que vai acontecer no nosso encontro, mas às vezes pode acontecer um milagre, pode acontecer uma oração, pode acontecer uma boa conversa, um bom café. Como seria bom se nós parássemos de mentir em nome de Deus? Parássemos de prometer às pessoas o que Ele não promete. Você tem que parar de acreditar que Deus está querendo curar todo mundo. Você tem que parar de acreditar que Deus está querendo dar prosperidade financeira a todo mundo. A única coisa que Deus quer dar às pessoas é a vida eterna. E dar a você sabedoria espiritual e moral, a fim de que você saiba como agir nas diferentes situações de sua vida. Você como marido, você como mulher, você como filho, você como pai, precisa conhecer os princípios do reino, para saber como agir como esposo, como esposa, como filho, como pai. Você como patrão e como empregado, precisa conhecer os princípios, valores e as verdades do reino, para saber como agir como um patrão e como um empregado. Para que você pare de enganar as pessoas, para que você pare de mentir, para que você seja uma pessoa digna. Pare de ficar mentindo em nome de Deus. Chega! É necessário entender esta ordem que Jesus nos dá e ter realmente confiança. Se eu buscar os princípios espirituais e morais que devem reger a minha vida e andar debaixo da tutela de Deus, confiando nele, com certeza Ele suprirá minhas necessidades,
sejam elas espirituais, morais e físicas, com toda a certeza. Eu não duvido de um Deus capaz de realizar mais do que nós imaginamos. No entanto, nós precisamos andar além do que pensamos. Nós precisamos buscar mais o seu caráter, tentando entendê-lo melhor, em vez de ficar sonhando com um Deus fictício, produto dos meus sonhos e das minhas ilusões, de esperanças falidas. Meu irmão, se você conhece um pastor tão poderoso, capaz de abençoar todo mundo, eu não entendo por que você está morando aqui em Pirituba. Você deveria estar morando nas Bahamas, na Alemanha, porque esse é o Deus que você diz que crê, um Deus que dá tudo. Por que você não pede a Ele uma casa? Por que você não pede a Ele então mais dinheiro? Por que você não pede mais um emprego mais rentável? Você está perdido no seu engano. Pare de encher os outros, pare de perturbar os outros com essas ideias malucas que são produtos da loucura e da falta de conhecimento bíblico. Pare de encher a mente das pessoas com uma loucura que as levará ao desespero, que as levará à falta de fé. Porque se elas não recebem, sabe o que esses pastores dizem? Ela não teve fé. Eu fui lá orar e não teve fé. Às vezes, chegam pessoas para mim e dizem assim: Deus me deu o dom de curar, Walter, e eu vou orar por você. Tá bom, ora. E eles oram. Aí depois diz: mas ele não crê. Meu amigo, vou te falar uma coisa. Quando eu fiquei com encefalite, eu vi o céu. E Deus fez com que eu retornasse à terra e me curou. Eu estive cego e Deus me devolveu a visão. Eu tive um problema seríssimo no coração e Deus me devolveu a vida. E agora eu tive um câncer e fiz um tratamento e o câncer, por hora, desapareceu. No entanto, eu sinto os resquícios do tratamento até hoje. Eu não sinto meus pés, não sinto minhas mãos, e estou aqui num esforço muito grande para abençoar vocês com o dom que Deus me deu. Deus não me tirou isso, e não estou desanimado. Você que não tem nada, que conhece até o pastor mais poderoso do mundo, vive chorando para os irmãos. Convenhamos, sejamos honestos, vamos ser perseverantes, vamos amar a Deus e buscar sua vontade, e com certeza Ele abençoará a sua e a minha vida, em nome de Jesus. Uma vez que eu coloco em primeiro lugar o reino de Deus e confio nele, qual é o passo seguinte? Que eu rejeite a tendência pagã ao buscar a presença de Deus.
esse texto que nós vemos no slide, de Mateus capítulo 6, versículos 19 ao 34, nós meditamos a semana passada, que o pagão, quando vai à presença de Deus, ele não está procurando o reino de Deus, ele não quer saber de princípios, ele não quer saber de valores. A única coisa que ele quer é que Deus lhe dê comida, bebida, roupa, provisões. É para isso que serve Deus na vida dele. É a mesma coisa de pessoas que fazem campanha, corrente, novena, que compram óleo, que bebe a água, que compra a camiseta e que faz todas essas coisas. Ele só vai a Deus, ele só vai pedir oração para que Deus faça alguma coisa na sua vida nesta terra. Ele não se preocupa em se identificar com Deus, em se alinhar com Deus, se ele é uma pessoa frutífera ou não. Ele simplesmente quer que Deus resolva os seus problemas. Essa é a tendência pagã, que Jesus diz: vocês não devem agir dessa maneira, vocês devem agir de outro modo, e o modo é esse: ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus, aquilo que Deus quer, isto é, seus princípios, seus valores, suas verdades, a missão, seus planos, sua vontade, e Ele lhe dará todas essas coisas. Então, veja só, existe então, em terceiro lugar, uma outra coisa que Deus pede de nós: que eu veja e entre no reino de Deus por meio do quê? Do novo nascimento. Se Deus diz que eu não devo ter uma tendência pagã, é porque o pagão não se preocupa em ser impactado com a mensagem de Deus. Na verdade, ele não está preocupado em aprender nada. Você vê, há muitos cristãos que frequentam a igreja que não estão preocupados em aprender nada. Eles não se preocupam em ler mais a Bíblia, eles não meditam na palavra de Deus, eles não fazem devocionais, eles não levam a sério uma vida de crescimento, mesmo a palavra de Deus nos alertando quanto a isto. Quando Pedro disse: cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Muitas pessoas entram aqui e a atitude que elas demonstram é uma atitude de desinteresse. Elas dormem, elas balbuciam, elas roncam, suas cabeças caem. Então, elas demonstram um desinteresse fantástico. Por outro lado, há pessoas que pegam um lápis ou uma caneta, pegam um papel, escrevem porque querem aprender, acompanham. Outros não escrevem, mas ficam atentos e guardam, pois têm a habilidade de guardar. E além do mais, compartilham com outras pessoas, porque elas sabem que precisam da palavra de Deus, porque elas nasceram de novo. Este texto, nós vamos abrir nossas Bíblias em João capítulo 3, versículos 1 ao 5, porque Jesus, certa vez, foi procurado por um líder religioso e mestre da religião judaica, que reconheceu algo em Jesus, e que eu gostaria de ler com vocês agora. Então veja lá, acharam João? João capítulo 3, versículos 1 ao 5. Podemos ler? Quem não achou? Todos acharam.
Então vamos lá. Havia um fariseu chamado Nicodemos. Que ele era? Ele era líder dos judeus. Então ele era uma pessoa importante. Veja como ele foi procurar Jesus. Ele foi procurar Jesus de noite, porque de dia ele teria problemas com seus colegas. Então, uma noite ele foi visitar Jesus e disse: olha só como ele reconhece Jesus. Ele chama Jesus de Rabi. Sabe o que significa Rabi em hebraico? Mestre. Ele diz: mestre, nós sabemos que o Senhor é um mestre que Deus enviou. Veja só, ele tem a convicção de que Jesus foi enviado por Deus. Ele tem uma convicção, mas vamos ver se a sua convicção é correta. Por quê? A convicção desse homem se baseava sobre o quê? Vê lá. Pois ninguém pode fazer esses milagres se Deus não estiver com ele. Então, a convicção de que Jesus era um mestre enviado por Deus se baseava sobre o quê? Milagres. Os milagres que Jesus realizava. Jesus escutou esse homem e deve ter feito algum gesto, alguma coisa assim. Veja, eu afirmo ao Senhor, Jesus agora, respondendo, Jesus vai ensinar esse homem agora. Ele diz: eu afirmo ao Senhor que isto é verdade. Então Jesus vai dizer assim: olha, Nicodemos, você é um professor da lei, eu sei, você chegou a mim com essa conversa, você viu os milagres que eu fiz, e você está dizendo que eu vim de Deus, mas o modo como você me avalia não é o modo correto. Você nunca saberá se uma pessoa é de Deus pelo fato dela realizar milagres. Então ele diz assim: a verdade está aqui, ó. Ninguém pode o quê? Ver o reino de Deus se não nascer de novo. Se você, Nicodemos, não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Nicodemos então perguntou, olha a ignorância dele, um professor, tá? Eu poderia entrar com mais profundidade nesse texto, citar textos do Velho Testamento, que até falam, dão base para o Novo Testamento, para o novo nascimento, mas não vou fazer isso hoje. Então, ele perguntou, como é que um homem velho pode nascer de novo? Então, ele já era um homem velho. E como é que eu vou nascer de novo? Aí a sua ignorância bíblica, o seu desconhecimento, vai aos termos horripilantes. Quando ele diz, será que ele, isto é, eu, né, pode voltar para a barriga da sua mãe e nascer outra vez? Jesus está olhando para ele e deve estar fazendo assim, pobre professor, como a minha religião está fadada ao fracasso com esses homens. Apesar de Nicodemos estar sendo muito sincero, Jesus não está aprovando o seu raciocínio, porque é doentio. Então Jesus disse, eu afirmo ao Senhor que isto é verdade. Então agora Jesus vai mais fundo. Ninguém pode, o quê? Entrar. Veja, primeiro, no versículo 3, Jesus falou sobre ver.
E agora, no versículo 5, ele fala sobre entrar no reino de Deus, se não nascer como? Da água e do Espírito. Essa era uma linguagem que Nicodemos, como professor da religião, entendia muito bem. Então, no versículo 6, Jesus diz: quem nasce de pais humanos é um ser de natureza humana. Quem nasce do Espírito é um ser de natureza espiritual. Então, a primeira coisa que nós devemos entender é: os milagres não me fazem capaz de ver e entrar no reino de Deus. Nós vimos que o reino de Deus é importante porque vivemos num mundo cheio de competição, num mundo cheio de mentira, num mundo cheio de conflito, de guerras, de inimizade, de ódio. E o reino de Deus me capacita a não ser isso aí. O reino de Deus, os princípios, os valores, as verdades do reino de Deus me ensinam a perdoar meus pais, me ensinam como perdoar meus filhos, me ensina como perdoar minha esposa, o meu esposo, me ensina a pedir perdão quando fracasso, quando erro. O reino de Deus me ensina a viver acima da linha do ódio, da raiva, me ensina a vencer a mágoa. O reino de Deus é maravilhoso. Jesus me dá um grande presente. Agora, ele ensina aqui, e é claro que os milagres, por mais poderosos que se apresentem, não me fazem capaz de ver e entrar no reino de Deus. Gente, o que eu estou falando é tão verdadeiro, que você viu o povo de Israel quando saiu do Egito? Que povo viu mais milagres do que aquele? E eles entraram na terra prometida? Não. De modo que, se você basear sua fé em milagres, você não vai para o céu. Com toda certeza. Se você se basear na conversa dessa turma que vive dizendo: aqui tem poder, aqui tem poder, você, para entrar no céu, você precisa de outros requisitos. Vejamos, Jesus não condenou esse mestre, porque ele era uma pessoa ignorante. Jesus reconheceu a sua ignorância, assim como Jesus está reconhecendo a ignorância de muitos e gritando nos seus ouvidos para que se arrependam e passem a viver com fidelidade. Nicodemos disse: ninguém pode vir de Deus se não realizar esses milagres. E Jesus disse: é o contrário, Nicodemos. Não é assim que se enxerga, que se vê o reino de Deus e se entra nele. Jesus então está procurando ensiná-lo sobre o quê? O modo correto de ver e de entrar no reino de Deus, porque tanto ele como nós precisamos desfrutar da ajuda de Deus, pois atravessamos momentos difíceis e como nós precisamos dos princípios do reino de Deus para ficarmos firmes e subsistir nesta vida. Eu espero que eu não seja enfadonho e eu espero que eu possa ajudar você nesta noite com uma palavra de Deus. Então lembre-se, os milagres mais poderosos que você possa ver não qualificam você para ver e entrar no reino de Deus. Porque a maioria das pessoas que viram milagres se afastaram de Deus. O que te leva a entrar, a ver e a entrar no reino de Deus é o novo nascimento.
Se você não nascer de novo, você não verá e nem entrará no reino de Deus. Então, que eu sempre me lembre da advertência de Jesus aos seus discípulos com relação a milagres. O que eu tenho que aprender com essa tal advertência? Vocês já anotaram aí? Então veja só, simplesmente anotem, depois vocês vão lá no site e vocês vão pegar isso por completo. Que eu nunca me esqueça da advertência de Jesus com relação a milagres. Veja só o que Jesus nos fala sobre isso. Nós vamos ler Marcos capítulo 13, versículos 21 ao 23. Aqui nos slides, eu coloquei aqui, não precisam procurar não. Vamos ver. Jesus disse assim: portanto, se alguém disser para vocês, veja, o Messias está aqui, ou o Messias está ali, não acreditem, isto é, não vão acreditando. Quem é o Messias? O Messias é o ungido de Deus. Muitas pessoas hoje em dia têm certos pastores como verdadeiros ungidos de Deus, e lambuzam as pessoas com óleo, e dá banho com água, e enrola a pessoa no lenço, e veste a camiseta, e põe o pijama da fé. É uma imundícia, é uma confusão exagerada, quando Jesus não disse que não precisa nada dessas coisas. Isso é produto de pessoas que não conseguiram abandonar a sua antiga religião, ou seja, a macumba. Então veja só, Jesus diz: portanto, se alguém disser para vocês, vejam, o Messias está aqui, ou o Messias está ali, não acreditem, porque aparecerão falsos profetas e falsos messias, que farão o quê? Milagres e maravilhas para enganar, se possível, até o povo escolhido de Deus. Mas o duro é que Jesus não parou aí não. Aí ele diz, ainda no versículo 23, o seguinte: preste atenção, é uma ordem dele, a propósito, prestem atenção, ou seja, aprendam a discernir, considerem cuidadosamente. Eu não coloquei mais porque eu achei que não deveria, mas ele está dizendo assim: preste atenção, usa o conhecimento que está guardado em sua mente para discernir. E eu ouço esses mesmos pastores poderosos dizendo: a mente não, é tudo pelo Espírito, eu ajo pelo Espírito, enquanto Jesus está dizendo: usem sua mente, usem o raciocínio, porque ninguém consegue raciocinar ou considerar sem usar o raciocínio. Você tem que entender que você não consegue nascer de novo, você não consegue viver para Deus, se Deus não transformar a sua maneira de pensar. Se você não souber formular os pensamentos segundo a vontade de Deus, você nunca andará na presença dele, e pouco desfrutará da sua graça. Você sempre andará como um doido, acreditando em tudo que você sonha, em tudo que vê. Então você vai começar a acreditar que passou um gato preto na sua frente e vai morrer alguém. Se cai uma caixa lá de cima do telhado, pronto, alguém vai despencar de algum lugar. Se você anda numa casa e sente um arrepio, é porque o diabo está ali. A pessoa te convida com todo o coração para você tomar um café na casa, e você enche a casa do hospitaleiro com o diabo. Seja mais amável.
Entre naquele lugar e dê a paz. Agradeça a hospitalidade. Seja gentil e educado. Mas alguns já começam a dizer e a pessoa leva um susto. Como a pessoa não tem conhecimento, ela diz: você está vendo alguma coisa? Aí a pessoa descarrega a sua imbecilidade mesmo. Aí ela vê tudo que não está vendo e mente à vontade. Porque ela vive assim, por sentimento, ela não vive por raciocínio, ela não entende nada do que Deus diz. Então ela disse: você precisa quebrar aquele quadro, você precisa quebrar aquilo outro, aquilo. E a pessoa então começa a dizer: basta quebrar? Então eu quebro. Quem é que não quebra para ficar rico? Quem é que não quebra para o marido largar a amante e ficar em casa? No entanto, essa mulher quebra tudo, aquilo que Deus supostamente lhe disse para quebrar, mas ela não se arruma, não passa desodorante, e outros que tais, que eu nem vou me atrever a falar. De modo que o marido larga a amante e vem para casa, mas logo vai desejar arrumar outra. Porque ninguém aguenta dormir com um bicho que fugiu do zoológico. Convenhamos, Deus quer transformar sua vida. Deus quer que você seja um melhor marido e uma melhor esposa. Mas parece que essa disputa de poder é uma disputa para ver quem vai ficar debaixo da sola do sapato. Eu sou assim, você tem que me aceitar. Você tirou da casa da minha mãe, eu estava feliz lá. Não é isso que a gente ouve, Horácio? Fala a verdade. Na verdade, você queria sair da casa da sua mãe, porque você não aguentava mais a véia, nem o velho, aquelas brigas, o inferno, e eu apareci como o salvador da pátria, o trouxa. Pronto. Olha onde vai a conversa. Eu já vi isso tantas vezes nesses 40 e poucos anos. E é sempre a mesma coisa. Por isso que eu fico repetindo aqui. Às vezes eu nem sei por que vocês vêm me ouvir todo domingo, porque é uma repetição danada. Então, veja só. É isso que a gente vê. Praticamente é isso que a gente vê. Como falta transformação na vida da gente. Aí vem alguém com aqueles encantamentos gospel, apresentando um caminho fantástico. Deus vai fazer. Como é que Deus vai fazer algo sem comprometimento da pessoa com Ele? Seria a mesma coisa que eu aparecesse na sua casa, o seu filho está com um problema na área de matemática. E então você me levasse lá, tem um rapaz, um moço aqui, moço é uma forma de falar, mas um homem vai vir aqui, vai falar para você uma coisa, e eu chegasse para ele e falasse: ó, meu filho, eu vim aqui orar por você, porque hoje a matemática será sua. E ele diz: amém? Eles são tudo da igreja. Então ele diz: amém, pode ir para a escola, porque agora a matemática é sua. E ele chega lá na frente da professora e diz: agora a matemática é minha. Aí ela dá aquela equação, o x, o y. Aí ele olha
e não sabe fazer. Por quê? Porque não estuda, porque não se prepara. Há pessoas que nunca vão aprender a viver, mesmo estando dentro da igreja, porque não estudam, não se preparam. Deus nos ensina como viver, em todas as áreas de nossas vidas, mas você nunca poderá dizer que você é proprietário da vida, porque você sempre estará aprendendo. Deus sempre nos está ensinando. Então, Jesus disse: preste atenção, eu estou lhes dizendo tudo isso antes que aconteça. Então tome cuidado com as pessoas que chegam até você, principalmente quando você está passando por um vale difícil, que vem com uma resposta fácil, de um homem que desceu das nuvens. Ele parece um daqueles descritos no Código de Hammurabi. Veio lá da constelação, veio lá de Sírios, ou de Alfa Centauro. Ele caiu. Esse homem deslizou do cosmos e caiu direto na minha sala com uma resposta: agora está resolvido. E você vai ver que não está nada resolvido. Você precisa se esforçar, você precisa aprender, parar com esse negócio de só ficar pedindo oração e começar a fazer o que deve ser feito, para que você não se engane mais. Então, meu irmão, vamos em frente. Em quarto lugar, que eu aceite a obra de recriação divina em minha vida, que é um novo nascimento, a fim de me tornar útil em seu reino. Não adianta só eu dizer: eu vou entrar no reino e vou ver, vou entrar. Para quê? Para que você quer Deus? Deus, por acaso, na sua vida é só uma pessoa que vai resolver os seus problemas? Então você não tem Deus, porque Deus nunca promete isso em lugar algum do Novo Testamento. Em lugar, se você é um conhecedor do Novo Testamento, eu desafio você agora, a me desacreditar. Te dou esse erro. Pode se levantar e mostre uma promessa que Jesus dá e que qualquer apóstolo dá, que você vai ser uma pessoa muito rica, muito abençoada nesta terra. Eu jogo a minha Bíblia fora e paro de pregar hoje. Eu paro de pregar hoje. Agora, se você se levantar e mostrar teologicamente onde existem essas coisas aí, que essa palhaçada tem por aí. Eles estão destruindo a igreja e destruindo a sua fé. Tome cuidado com essas pessoas que se apresentam a você com caminhos fáceis, porque a vida com Deus não é assim. Então, em quarto lugar, voltando ao nosso texto de João 3, relembrando o que nós falamos, é necessário nascer de novo, é necessário nascer da água e do Espírito, não é isso? Para ver e entrar no reino de Deus. O reino de Deus é importante, pelo menos para mim é, e espero que seja para você também, porque ele é importante para Jesus. Foi por causa do reino de Deus que Jesus morreu por nós. Foi com os princípios do reino de Deus que ele suportou a cruz e venceu os seus adversários. Foi pelo poder dos princípios, valores e verdades do reino de Deus que ele viveu uma vida dedicada ao eterno, o Criador.
Então, meu irmão, entenda que o Novo Testamento é uma obra, entenda que o novo nascimento, faltou o que lá? Entenda que o novo nascimento é uma obra da recriação divina, assim como aconteceu com a terra em Gênesis, capítulo 1, versículos 1 ao 5. Você pode abrir a Bíblia lá? Vamos abrir a palavra de Deus em Gênesis, capítulo 1, versículo 5. O que Deus fez com a terra ali é o mesmo que Ele quer fazer com o ser humano hoje em dia, por meio de Cristo. Abra sua Bíblia no primeiro livro das Escrituras. Isso é uma facilidade. Então veja lá. O que é que está escrito lá? No começo, Deus criou os céus e a terra. Ponto. A partir daí, se passaram milhões e milhões e milhões e milhões de anos. O versículo 1 da Bíblia é o começo de tudo. E então, agora vem o verso 2. A terra era, ou simplesmente se transformou em algo vazio. É assim que deve ser entendido. A terra era um vazio. O que significa isso? A terra era um vazio, ou seja, a terra ficou nula, sem utilidade aos propósitos de Deus. Dá para entender ou não? A terra foi formada e depois de um tempo ela se tornou nula, inútil, sem utilidade aos propósitos de Deus. E também sem nenhum ser vivente, isto é, não tinha vida. E estava coberta por o quê? O mar profundo. O que é mar profundo? Água. Jesus disse para Nicodemos o quê? Se você quer ver o reino de Deus, você tem que nascer do quê primeiro? Da água. Então, você tem que estar debaixo da água. Se a terra estava debaixo da água, ela estava em que estado? Morta. Compreendem isso? Morta. O que precisava? Renascer, ser recriada. Ela precisava de algo como uma ressurreição. Tá certo? Então Deus disse. O que Ele disse? Vocês estão comigo? Tá chato, gente? Se tá chato, a gente para mesmo. A gente olha para vocês, pega a mala, pega a chave, aí todo mundo vai. Tá bom? Então, veja lá. Então o que Deus diz? Que haja luz. Veja que interessante. E a luz começou a existir. Deus viu que a luz era o quê? Boa. Sabe o que significa boa aqui? Significa que a luz era útil, abençoadora, valiosa, trazia o quê? Boa compreensão, era generosa, benéfica, trazia felicidade, era correta. É isso que significa boa aqui. Uma pessoa que diz que vive na luz de Deus, ela deve ser útil, abençoadora. Não é chamar os outros para abençoar, é ela abençoar. Não é chamar suas muletas, não. É ela abençoar. É ela fazer alguma coisa por alguém. Ela é abençoadora. É uma pessoa valiosa. Ela traz compreensão.
as pessoas, ela sabe colocar as pessoas numa posição diante de Deus. Ela é generosa, porque ela dá. Ela é uma pessoa benéfica, bondosa, cheia da graça de Deus. Ela traz felicidade ao coração de quem está com ela, porque ela é uma pessoa correta, íntegra, honesta. É isto que Jesus trouxe à terra. Olha a terra como está hoje. E você vai ver que ela voltou aos padrões anteriores a esse acontecimento. Nós vivemos num planeta hoje inútil, desgraçado, por incrível que pareça. Um planeta onde não existem valores, onde todo mundo pensa que entende sobre tudo, mas você não tem uma boa compreensão sobre família, sobre Deus, sobre bons relacionamentos, sobre o bom senso. Nós vivemos em um planeta onde as pessoas são treinadas para serem egoístas. Falar em dar, as pessoas estão se tornando a cada dia mais mesquinhas, inclusive o povo de Deus. Parece mão de vaca. Pessoas que não compartilham felicidade porque não a possuem. Porque não entende o que é felicidade. Entende felicidade, mistura a palavra felicidade com prazeres. Correção, então. Basta olhar nas ruas, basta olhar nos colégios e procure a tal honestidade. Procure nos governos a honestidade. Dê uma volta em Brasília e procure a honestidade. Então, o verso continua. Que Deus fez com a luz e a separou. Significa o quê? Que Deus fez com que a luz se transformasse em uma oposição ao quê? À escuridão. E o que é escuridão? Ignorância, desconhecimento. É isso que significa. Deus pôs na luz o nome de dia, e na escuridão pôs o nome de noite. A noite passou. Sabe como é que significa, qual é o sentido de a noite passou? Passou o sofrimento. O sofrimento passou. E veio o quê? Amanhã. Esse foi o primeiro dia da recriação do nosso planeta. Esta é a experiência de todo aquele que se coloca nas mãos de Deus, que vê e entra no reino de Deus. Ele tem a mesma experiência que a terra teve no período da sua recriação. É isso que acontece com aquele que vê e entra no reino. Uma pessoa que não consegue viver na luz, uma pessoa que não se deleita em Deus, ou ela não entrou no reino de fato, ou então se desviou dele.
A terra foi escolhida por Deus para que nela os propósitos de Deus se manifestassem. Você e eu fomos escolhidos por Deus para que os seus propósitos se manifestem. Da mesma maneira que Deus olhou no universo e disse: eu vou escolher aquele planetinha lá, que pelo jeito não era azul, porque a escuridão estava em cima dele. Era um planeta que não existia forma, porque ele estava desconfigurado. Ele se transformou em um abismo, em um caos, a ponto de Satanás e os seus demônios serem lançados para cá. Era um belo lugar para Satanás mesmo. E então Deus disse: Satanás, um dia você quis transformar o céu em um abismo, querendo o meu lugar. Você disputou comigo e perdeu. Agora eu vou fazer uma criação no mundo em que eu coloquei você. Você vive na ignorância acerca do meu caráter, e eu vou fazer a minha luz brilhar na escuridão em que você vive. E Deus então criou neste planeta o Éden. Deus é capaz de criar a alegria em meio à tristeza. Deus é capaz de criar um paraíso em meio ao caos. Não duvide do poder de Deus em alterar os rumos da sua vida. Mas não entre em desespero, procurando só a excelência. Procure os princípios, os valores, as verdades que regerão a sua vida, pois é por meio destas coisas que Deus manifestará a sua glória em você. É assim que Deus age, é assim que Deus faz. O que Deus espera é que nós nos arrependamos e vivamos pela fé em obediência. Por que eu digo isso? Porque a terra foi e veio o quê? O dilúvio. Então, entenda que o dilúvio foi também uma obra da recriação divina. E a referência do dilúvio está lá, eu coloquei em Gênesis capítulo 6, até o versículo 9, do versículo 1 ao 17. Você não acha que eu vou ler isso? No entanto, você tem que entender que os habitantes da terra se tornaram rebeldes. Eles desprezaram o quê? A luz. Desprezaram a luz, portanto desprezaram o quê? A compreensão. Não exercitaram essa massa cinzenta para guardar e entender a mensagem de Deus. Simplesmente viveram para si. Vamos nos embriagar, vamos fazer sexo à vontade, porque foi isso que Jesus disse. Nos tempos de Noé, as pessoas bebiam, praticavam glutonaria, bebedeira e sexo. Era assim que se vivia. Ficava. Qual é a diferença de hoje? Muito bem. No entanto, Deus olhou para aquele universo de seres humanos e encontrou uma família.
Assim como Deus olhou para as galáxias que existem neste universo em expansão, e olhou especialmente para um sistema solar, e nele viu um terceiro planeta, e disse: é nesse que eu vou manifestar a minha glória. E então Deus fez a mesma coisa. Ele olhou para um universo de seres humanos e encontrou uma família e disse: essa família manifesta, eles conservam a minha glória. Que família é essa? De Noé. Noé. Por que eles manifestaram a glória de Deus? Porque eles aprenderam a morrer para si mesmos. Enquanto os habitantes da terra viviam somente para si mesmos. Eles eram prisioneiros do orgulho e do egoísmo. Há quem me diga que eu sou prisioneiro de um Deus tirano. Tirano Deus não é. Muito pelo contrário. Deus me ensinou o caminho da felicidade. Porque Jesus disse: e conhecereis a verdade, e a verdade os libertará. Quando nós conhecemos os princípios, os valores e as verdades de Deus, então de fato somos livres. Somos livres para dizer não, somos livres para dizer sim. Eu sou livre para não andar feito um doido, feito um imitador da maluquice. Eu não preciso andar como um indigente, eu não preciso ser como um louco, como um demente. Eu quero ser sábio, prudente, eu quero ter conhecimento, eu quero abençoar as pessoas com o dom que Deus me deu. Então veja bem, enquanto Noé era útil para Deus, as pessoas se tornaram inúteis para ele. Só que há um fato que eu quero que você guarde: quando você é útil para Deus, significa que você será útil ao seu semelhante. Quando você é inútil para Deus, você também é inútil ao seu semelhante, porque a única coisa que você manifesta é egoísmo. Eu disse a Titi e o Caio, como eu estou feliz com o trabalho dele e de toda a equipe aqui, com as crianças nesse fim de semana. Eu só ouvi elogios. Eu só ouvi que houve bastante brincadeira, mas que todo mundo saiu daqui feliz. A felicidade que veio aqui é a luz que Deus enviou, é a presença de Jesus, que se manifestou por meio de pessoas que se preocuparam em abençoar pessoas, e que me permitam que às vezes nem os pais querem abençoá-los, que às vezes os pais dizem não ter tempo para abençoá-los. E então, essa equipe que se reuniu aqui, abençoou essas crianças, e todos eles saíram muito felizes desse lugar. Como eu gostaria de saber que vocês sairão felizes daqui também, por terem aprendido mais sobre o reino de Deus, sobre a importância do reino de Deus em suas vidas. Como eu gostaria de ouvir que vocês estão se tornando
úteis nas mãos de Deus. Veja o que Deus disse sobre os habitantes da terra na época de Noé. Pelo menos este versículo eu fiz questão de colocar. Em Gênesis capítulo 6, versículo 3, está escrito assim: aí o Senhor Deus disse: não deixarei que os seres humanos vivam para sempre, isto é, eu não lutarei mais com eles, eu não vou mais contender com eles, eu não vou mais me indispor com eles. Por quê? Porque são mortais. Sabe o que significa ser mortais? Não aceitam a minha mensagem sobre a vida. Quantas pessoas estão se reunindo numa igreja? Eles não querem saber da mensagem de Deus sobre a vida. O que eles querem é a hora da corrente. É a hora que alguns pastores vão ficar aqui, fazer uma fila aqui, ou então fazer uma cabana, e todo mundo passar para assim, sistematicamente, como se estivesse tocando um bumbo. Pode ver na televisão. Eles não estão nem aí, fica assim, sem nenhum espírito de piedade. Como eu gostaria que as coisas fossem diferentes. Alguns pastores me escrevem e dizem assim: Rob, eu preciso conversar com você. Como eu gostaria de começar a ensinar na igreja, mas eu não tenho coragem, que se eu for começar a ensinar agora, eles vão embora. Eu disse, eu me lembro disso, que quando eu comecei a ensinar, eles foram embora. Pode ser que vocês fiquem cansados do meu ensinamento e também queiram ir embora, mas direi francamente, que azar será o seu. Com toda certeza direi isso. Que infelicidade, que caminho infeliz você tomará. Aprenda. Então, Deus diz, de agora em diante, eles não viverão mais do que 120 anos. O que significa? Noé está aqui, construindo a arca com seus filhos, suas noras, sua mulher. Então, Deus diz, Noé, você vai pregar para essa turma aqui, 120 anos. Além de fazer o trabalho da arca, você vai pregar para essa turma a minha mensagem. Eu cansei deles, mas vou dar mais uma chance de 120 anos. É mais que certo. E eu pergunto a vocês, mudou alguma coisa? Não. Sabe o que Jesus disse? Quando a maldade se multiplicar, quando o amor se esfriar, quando a fé decrescer, quando a incredulidade aumentar, se Deus não abreviar esses dias, dificilmente alguém entrará na eternidade. Sabe a que dias ele estava se referindo? Ao nosso. De modo que Jesus está próximo. Ele está voltando. Porque Deus não consegue mais contender com o nosso coração. O nosso coração está doente demais. Nós nos tornamos perversos demais, terrenos demais, mundanos demais.
nós estamos o tempo todo duvidando do seu poder, da sua graça. Nós não construímos uma arca, ou largamos a construção e deixamos de pregar às pessoas, porque dizemos: eu tenho uma doença, porque eu não tenho dinheiro, se eu me preocupar com o reino de Deus, eu não vou ter comida em casa. Mentira! Jesus disse outra coisa: põe em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer, e Ele lhe dará todas essas coisas. Mentira! Pare de se enganar. Irmãos, quero terminar dizendo o seguinte: desde o início desta meditação, eu estou dizendo a você que os princípios e valores e verdades do reino de Deus nos trazem felicidade, bênçãos, direção, iluminação, compreensão e vida, a vida do alto que vem de Deus e que transforma a nossa vida nesse mundo. Como nós precisamos do reino de Deus para podermos atravessar os desertos e os vales sombrios que a vida nos impõe. Sem os princípios do reino de Deus, eu viverei somente para mim, como uma pessoa egoísta, orgulhosa e vaidosa. E sabe o que eu serei? Uma pessoa melancólica. Geralmente as pessoas que se suicidam são os melancólicos. Geralmente. E aí vem alguém dizendo que Deus vai perdoar os suicidas. Me perdoem, e com todo respeito, os suicidas conscientes irão para o inferno, porque Deus nos chamou para praticarmos as boas obras, e eu nunca entendi que suicídio, homicídio, roubo, mentira são boas obras, pois quem pratica tais coisas não merece entrar no reino de Deus. Se Deus diz que nós devemos nascer de novo, tire o suicídio da sua cabeça, porque este não é o melhor remédio para você. Você nunca me encha a mão com calmantes e jogue goela abaixo. Nunca me venha com a ideia de cortar os pulsos, porque então você vai se tornar uma vítima e provocar alguém. Não, você vai direto para o caldeirão. Não faça isso. Você se tornará uma pessoa melancólica sem o reino de Deus, triste, e pior, uma pessoa indefinida, tanto espiritual como moralmente falando, cheia de depressões, síndromes, traumas, pressões psicológicas, que causarão em você, sim, síndromes sem fim. Por que você tem que viver desta maneira? Se Deus está propondo a você um outro caminho, Deus não está dizendo que você está livre da tristeza, Deus não está dizendo que você está livre de percalços, Deus não está dizendo que você estará livre de doenças. Não! Você terá que enfrentar o terror da morte, o terror das separações, o terror das tragédias, o terror das dores. Afinal, nós envelhecemos, e qualquer máquina que envelhece emperra. Meu irmão, sem o reino de Deus você está perdido.
Sem o reino de Deus você fica sem direção. Sem o reino de Deus você vive inseguro em qualquer situação, pensando que sabe, quando na verdade não sabe. Você toma decisões a olho, por egoísmo, por ódio, por mágoa, pelos cotovelos. Portanto, a ansiedade vai sufocar o seu coração, vai estrangular sua vida e provocar uma inquietude profunda. Olhe as pessoas ao seu redor e veja se o que eu estou falando não são marcas constantes e visíveis que você pode constatar. Olhe no seio da sua família e encontre esses sinais. É a falta do reino de Deus, é a falta do novo nascimento, é a falta de aceitar a recriação de Deus, a nova criação de Deus. O novo nascimento, ou a recriação que Ele faz em nós, é a melhor resposta divina para cada um de nós, a fim de perseverarmos numa vida bruta e perversa, que constantemente nos desafia, que quer nos levar ao leito, à cama do desânimo. Mas eu me recuso a desanimar, eu me recuso a parar, porque a cada dia o amor de Deus se renova, a cada manhã ele se transforma em uma nova canção. Que nós aceitemos a proposta de Deus, que Ele deu a Nicodemos. Você tem que morrer para si mesmo e ser recriado para uma nova criação. É o que Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Sem esta experiência, você nunca viverá para Deus. Se você não aprender a morrer para si mesmo nas diferentes situações, você nunca desfrutará da graça do Senhor. Fique sabendo disso. Você nunca tomará decisões sábias e corretas. Você sempre será uma pessoa insegura, uma pessoa medrosa. Você nunca experimentará a coragem que o Espírito de Deus dá. Falo como um servo de Deus, como um escravo de Deus nesta noite, tentando abrir o teu coração e alertá-los quanto a esse perigo. Que nós aprendamos a morrer a cada dia, a fim de vivermos para a glória de Deus. Como disse o apóstolo São Paulo, quem está unido com Cristo é uma nova pessoa. Acabou-se o que era velho e já chegou o que é novo. A terra velha passou e então Deus a recriou. Esse mundo que você ama tanto e que faz com que os bancos guardem o seu dinheiro, um dia Deus diz, ele vai acabar, porque João declarou: vi novos céus e uma nova terra. Deus vai recriar tudo, Ele vai criar
tudo de novo. E nós vamos estar vivendo com Ele. Esses 70, 80, 90 anos que passamos aqui, que sirvam para construirmos uma arca, a igreja, que Deus um dia fechará as portas e levará a sua criação para a eternidade. Que nós façamos a obra de Deus como fez Noé. Paremos de tratar as coisas de Deus com desdém ou com desinteresse. Sejamos honestos, amemos o Senhor e aprendamos a ser úteis também ao nosso próximo. Na semana que vem, se Deus permitir, eu quero falar com vocês sobre como eu sei, ou quando eu sei, que estou dentro do reino de Deus. Que sinais mostram para mim que eu estou dentro do reino de Deus? Eu não vou esgotar esse assunto, mas vou dar a vocês muito material, muita informação, muita palavra de Deus sobre este assunto este que Jesus julgou ser de suma importância ao dizer: ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer, e Ele lhe dará todas essas coisas. Que Deus nos abençoe. Amém. E na terra em quem tenho mais prazer, não há outro Deus semelhante a ti, Senhor. És a minha força em meu coração,